Quero a felicidade de poder, assim como Deus nos permite, de compartilhar um texto bastante conhecido, conhecido por todos os irmãos aqui presentes. Ele está em capítulo de Marcos, de número 4, versículo de número 35. Capítulo de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Vocês estão abrindo aí? E naquele dia, já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Esse versículo, meus irmãos, que ora eu trago para a nossa meditação, é um daqueles versículos que, quando nós temos a oportunidade de ler, de certa forma, às vezes vem um certo receio, vem um certo apreensão, talvez até um medo, porque quando falamos de tempestade, nos sobrevém luta, dificuldade, sobrevém, já vem na nossa mente prova. Porém, nesse capítulo que eu trago aqui para a nossa meditação, o Senhor, na verdade, ele convida aos discípulos a estar com ele no barco, para onde a palavra do Senhor descreve que ele estava indo a uma margem em direção a Gadara. E naquela ocasião houve uma grande tempestade. Tempestade essa que fez com que os discípulos tivessem medo. Eles ficaram, na verdade, inseguros, assustados, e foram ao encontro de Jesus com a finalidade de despertar para que eles assim fosse e lhe salvasse daquela situação de dificuldade, aquela situação difícil. Por incrível que pareça, há tempestades na nossa vida, e nem toda tempestade ela vem para a ser o nosso fim. Há tempestades que ela tem uma finalidade de nos aproximar mais de Deus, de criar experiências com o Senhor. Por incrível que pareça, a tempestade que acabei de ler era exatamente uma dessas tempestades, porque Jesus, ele estava no barco com os discípulos, ele convidava os discípulos a fazer um passeio. Era como se ele, na verdade, ele criou essa situação para ensinar aos discípulos. Não há outro ensinamento, não há outra forma, outra maneira de ensinar a não ser através das suas experiências. São as experiências que nos fortalecem, são as experiências que faz com que criamos uma resistência, raízes para enfrentarmos as dificuldades, e como também são elas que faz com que nos aproximemos mais do Senhor. Há tempestades que são criadas, elas são tempestades que surgem, mas são criadas por nós mesmos. As tempestades que vêm pela nossa desobediência. Tempestades que enfrentamos na nossa vida, causadas
pelas nossas ações, pelas nossas tomadas de decisões. E por isso muito povo de Deus sofre com isso. E certa vez, certa ocasião, dentro de uma tempestade que eu enfrentei por uma desobediência, o Senhor me falou profundamente ao meu coração após chorar por 2 dias dentro de casa, enclausulado. E a mensagem foi esta: eu não poderei te livrar das garras de Satanás. Era como se o Senhor estivesse dizendo para mim: eu não tenho como te livrar dessa tempestade se tu não tiver em obediência. Por isso, muitas pessoas sofrem e passam as suas tempestades pela sua desobediência. Porque o pecado, ele nos afasta, na verdade, ele impede, ele quebra o nosso elo, a nossa aproximação com Deus. Quando nós desobedecemos ao Senhor, automaticamente vem tempestade, surge tempestade. E não são tempestades que são provenientes, enviadas de Deus. São tempestades que são provenientes dos nossos erros. Por isso eu sempre digo às pessoas: se você a melhor coisa, eu até lembrei de uma propaganda de uma determinada denominação que dizia assim: pare de sofrer. Em partes eu acredito nessa parte do que sentido pare de sofrer. Porque, como eu lhe disse, Jesus já disse: no mundo vocês vão passar por aflição, vão passar por tempestade, mas vocês vão vencer. Tenham fé, tenham coragem, porque eu vou ajudar vocês a enfrentar. Porém, quando éramos ou quando não conhecíamos ao Senhor, não servíamos a Deus, muitas tempestades. Era algo que era presente, se era uma coisa que era presente na minha vida, era a tempestade. Porém, quando tomamos a nossa decisão com Cristo, que é essa tempestade que agora eu acabei de ler, eram discípulos que foram separados por Deus. Foram separados com uma missão e foi levada a um passeio. Imagine que agora eu e você somos convidados a fazer um passeio e, de repente, Jesus ele prepara uma tempestade como essa. Porque a nossa visão, quando pensamos em um passeio, a gente já imagina que vai ser um passeio maravilhoso, né? Vai ser um passeio onde vamos contar a experiência, falar das paisagens, das coisas que ocorreram, dos acontecimentos. Mas Jesus convida os discípulos agora para enfrentar em alto mar uma grande tempestade, porque havia dentro dessa tempestade uma grande lição. Porque é dentro dessa lição que vai agora um outro pensamento, outra linha de pensamento. Porque na ocasião que a tempestade sobreveio, que tomava conta daquele barco, a ponto de levar aquele barco talvez até o abismo, né? Ou seja, ao alto mar, certo? A ocasião, o desespero bateu, foi imediato, o desespero, o medo. Eu sempre digo que essas duas situações, o medo, às vezes, ela é tanta, e eu digo que o medo é maligno, é um sentimento maligno, porque ele faz com que nos impeça de enxergar a uma luz no fim do túnel. Porque Jesus estava dentro do barco. Jesus está na nossa vida. Então, se Jesus está na nossa vida, a única coisa que ele quer é que exerçamos a nossa fé. É que nós usamos das experiências, ou melhor, que possamos usar no momento de tempestade para criar uma situação para o nome dele ser glorificado e para fazer com que ganhemos experiências com ele. As maiores experiências que eu tive com Deus foram em período de tempestade. Levaria muito tempo, mas eu já ouvi Deus falar comigo, assim como eu estou falando com os irmãos. Uma madrugada, meu filho foi desenganado pelo médico. É um termo de tempestade. 4 anos de idade. Essa criança, ela alegrava a nossa casa. Era alegria dentro da minha casa. Ao entrar e sair do hospital, e o médico olhar para mim e dizer que não havia mais nada a fazer e que naquele exato momento havia desenganado aquela criança, pois a infecção estava generalizada no seu corpo,
eu entrei dentro da minha casa e eu tive a certeza de que aquela tempestade, Jesus estava dentro do barco. Eu abri a porta, não havia ninguém, meu filho estava no pronto-socorro com a minha esposa, e eu entrei, eu disse, Deus, eu sei que tu estás aqui. Aquela tempestade, ela me aproximou de certa forma, porque eu tive a oportunidade, eu disse, Senhor, eu sei que tu está no barco, mas eu não sei se é a tua vontade que meu filho viva, e tudo que eu podia fazer por ele, eu já fiz. E se o Senhor quer tirá-lo, faça, leve ele. E fui dormir. E na madrugada eu ouvi uma voz grave, mansa, me despertar, que me despertava. E dizia, não, acorda, homem. Eu levantei ouvindo aquela voz. Eu pensava que estava ficando louco. E a voz era muito mansa, muito bonita. E dizia, não temas. Assim como eu fui com Daniel na cova dos leões, eu serei contigo. Assim como eu fui com Sadraque, Mesaque e Abednego, sou eu na tua vida. E eu literalmente pensei que estava ficando louco. O Espírito Santo me tomou e disse, não temas, sou eu que falo contigo. Ali sim eu tive a certeza que era Deus que estava me visitando. Há 24 horas a febre cessou. 48 horas o meu filho foi transferido do hospital. Jesus estava no meu barco. Glória a Deus. E é isso que eu prezo todos os dias. Eu temo todos os dias. Eu temo até pelo futuro. Às vezes, eu temo pelo que possa lá na frente. Porque muitas vezes começamos a nossa vida com Deus e a nossa vida, ela nos leva a grandes experiências com o Senhor, das quais a gente já nem se lembra mais do mundo e nem sente mais a vontade de sair dentro desse barco. Porque conviver com a presença de Jesus dentro de um barco nos faz com que também faz com que nos tornemos dependentes dele. E era isso que Jesus queria ensinar aos discípulos. Era que ele estava dentro do barco. Mas mesmo assim, apesar de toda daquela situação, ao invés de eles usarem da autoridade, ao invés de eles usar da ferramenta de poder repreender toda aquela tempestade que levantava-se contra aquele barco, eles lançaram dúvidas nele. E a dúvida, ela nos impede de alcançar o nosso milagre. Quando nós colocamos a nossa dúvida, quando colocamos, na verdade, uma barreira, ela de certa forma, ela limita. Porque a prova disso foi quando Jesus parou para a mulher desenganada, que era cancerosa, e disse, a tua fé te salvou, né? Vá em paz. Então, ela tocou apenas porque ela pensou, eu vou ficar curada. Mas Jesus desperta, porque ele conhece a nossa estrutura e ele sabe, né? Ele sabe, ele conhece a nossa estrutura até mesmo quanto somos covardes. Eu, literalmente, em muitos momentos da minha vida, eu fui extremamente covarde. Porque eu tenho de certa forma, um currículo de que quando a prova vinha, quando a dificuldade muitas vezes apertava, a primeira coisa que eu procurava era um segundo caminho, né? Vamos dizer, um atalho. E Jesus, ele desperta, mas e repreende toda aquela tempestade, mas ao mesmo tempo ele fica indignado com aquela situação, né? Ele fica, na verdade, esperando que eles tivessem tomado uma outra decisão. Quando nós tomamos uma decisão de viver com Cristo, de obedecer a sua palavra, de estar com Ele, Ele literalmente ele mora dentro de nós 24 horas. 24 horas. E o inferno sabe disso. Ele estremece, ele tem tanta certeza que se nós crescêssemos e tivéssemos a nossa visão espiritual, nós, de fato, nós não iríamos, muitas vezes, nos desanimar num período de alguma tempestade que a gente pudesse enfrentar. A tempestade, às vezes, a tempestade da solidão, a tempestade do abandono, a tempestade
de você olhar para um lado, olhar para o outro, e você vê a pessoa mais importante da sua vida, e de repente você percebe que aquela pessoa já não, não continuará mais, encerra a sua carreira aqui nessa vida terrena, e você olha para o lado e diz assim: Jesus, fica comigo, não me deixa, fica do meu lado. Ao longo do tempo, dos anos que têm se passado, eu tenho criado uma situação que eu tenho visto um Deus de forma diferente de como do tempo em que eu aceitei. Porque eu tenho tido a experiências essas que eu tenho percebido de que o quanto Deus ele é fiel. Deus é fiel, meu irmão. Mesmo que mesmo diante de nossas fraquezas, de nossas falhas, mas ele é fiel, ele está ali do nosso lado a todo instante, a todo momento. Foram as tempestades que fez com que grandes homens da Bíblia pudessem hoje entrar na história devido às tempestades que passaram, devido aos problemas que enfrentaram. Porque muitas vezes essas tempestades, dos quais nós estamos agora falando, elas nos levantam para tomarmos uma decisão no mundo espiritual. Porque na grande maioria nós só nos levantamos para nos consagrar, para orar, para vararmos a madrugada, para dizer: Senhor, eu vou, porque quando a gente olha para um lado e não vê esperança, a gente diz: agora só tem um jeito, é orar. Porque senão essa água ela vai afundar. Essa água vai literalmente me levar à morte. Glória a Deus. A tempestade, ela dói. Ela cria cicatrizes. Ela faz a gente chorar. Ela faz, às vezes, a gente até imaginar: meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou suportar. Essa sala que eu estou agora pregando, eu passei uma dessas tempestades. Eu achava que eu não ia passar. Eu achava que eu não ia conseguir. Porque Jesus, ele não era que ele não despertasse, ele ficou calado muito tempo. Eu falava, ele não dava uma palavra. Eu pedia perdão a ele, porque ele havia me entregado algo que não é que eu tivesse feito algo, humanamente falando, assim, no mundo espiritual, digamos, do pecado, não foi um pecado, apenas por algum momento eu entrei em uma situação que me levava a, por pouco, jogar fora algo que ele havia me confiado a mim. E por isso ele ficou calado. O Jesus dessa tempestade, ele despertou imediatamente. Talvez você esteja passando uma situação como essa. E você ora e você não vê uma palavra de Deus para você. Não sai, você abre a Bíblia, não sai uma palavra para te consolar. Ou talvez aquela voz que eu disse que ouvi no momento da tempestade, ela também não aparece. E ele não desperta. Ele simplesmente fica lá na polpa do barco, calado. Enquanto o vento bate, enquanto a água invade toda a estrutura, e o vento bate de um lado para o outro, e é dias. E essa situação ela não para. Mas vai chegar um momento que ele vai levantar, sim. Vai chegar um momento que ele vai levantar. Vai chegar um momento que ele vai dizer, tá bom. Porque Deus, ele não suporta
Ele não suporta choro de crente. Eu digo sempre que não basta só orar. Não basta só orar. Eu não estou falando de oração. Eu estou falando do nível mais alto de uma oração. Foi através dessa oração, desse nível mais alto, que fez com que Mardoqueu fosse ouvido diante de Deus e tivesse mudado toda a história, porque o grande personagem daquela passagem não foi Esther, mas foi Mardoqueu, porque Mardoqueu disse: Esther, ainda se tu não fizeres nada, mas eu te digo uma coisa, Esther, algo da parte de Deus virá, o socorro da parte de Deus virá. E aquela palavra tocou Esther. Aí ela tomou uma decisão. Vamos jejuar, vamos orar. 3 dias, ninguém coma, ninguém beba. E o socorro veio. Não precisa eu falar a virada que se deu dentro desse personagem. Porque ele foi exaltado. Deus tirou o sono do rei, né? Para livrar o seu servo. Glória a Deus. Mas não foi um dia só. Não foi um dia apenas. Então, tudo há um processo de tempo. E eu sinto que talvez haja alguém aqui que esteja exatamente passando um momento como esse, em que Deus não se levanta, que ele não sai, ele fica ali quietinho, mas tenha certeza, ele está no barco. E se ele está no barco, ele não afunda. Você não morre. Essa prova você passa. Você não fica nela. Você vai passar. Você vai cantar o hino da vitória. E todos vão ver o que o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Mas nessa prova, nessa tempestade, ela não vem para a sua morte e nem para a sua destruição, mas para o nome do Senhor ser glorificado. Porque quando lembramos da tempestade, aí sim é que nós glorificamos ao Senhor. 23 anos que eu entreguei ao Senhor. Eu ainda hoje eu choro pelo que Deus fez na minha vida. E dentro do que ele fez, o maior foi ter me curado da cegueira, porque eu era cego. Cego. Achava que toda a minha felicidade estava no mundo, que para eu ser feliz, para a minha realização, para o meu sucesso profissional, que eu era um cantor da música secular, eu precisasse ter tudo que esse mundo oferece. Foi aí que Deus me mostrou uma outra visão, que eu pudesse agora encontrar uma outra realidade e um tesouro que não está aqui nesse mundo. Um tesouro que nem a traça, nem o ferrugem, nada disso consome. Quando passares a tempestade, não reclame. Passa a tempestade com força, com coragem, com ânimo. Passa a sua tempestade cantando o hino da vitória. Porque muitas pessoas perdem a bênção, porque quando vem a tempestade, elas murmuram, elas reclamam, elas ficam se maldizendo. E eu sempre digo que quando agimos assim, o nosso tempo de prova, ele aumenta mais ainda. Eu falo isso de experiência espiritual com Deus.
Glória a Deus, porque sempre há uma forma, uma maneira de nós extrairmos algo de bom na nossa vida. Sempre tem algo. Se olharmos, sempre tem alguém que vive uma situação de desvantagem, né? Pessoas que vivem uma situação. Ficou. Zé Pastor, Carlos, silenciei sem querer, perdão. Clica aí no microfonezinho. Amém. Clique no microfone novamente, Zé Carlos. Continua no silencioso. Agora, como é que eu faço? Ok, tá ok agora. Dá só um cliquezinho. E agora? Pronto, agora tá ótimo. Tá bênção? Glória? Tá bênção? É. Então, se tem uma coisa que eu consigo, eu tenho é como se fosse uma espécie de um sexto sentido, eu sinto, eu consigo conversar com alguém e perceber, sabe? Perceber que aquela palavra está indo para alguém, está tocando em alguém, né? Então, não se desespere, Jesus está no barco, né? É a única coisa que a gente tem. Quando a gente começa a perceber que Jesus está no barco, nos dá mais uma autoconfiança, né? Faz com que a gente aguarde o tempo dele, o momento dele, a hora dele, porque nessa tempestade que eu passei, Deus queria ensinar algo. Ele queria, na verdade, me ensinar, fazer com que eu aprendesse algo. E ele precisava. E não há outra forma de aprendermos a não ser a tempestade. Por isso, quando a prova vier, glorifica a Deus. Eu sei que é difícil, é dura essa palavra, né? Mas só para que vocês possam recapitular aqui o que eu estou dizendo. Quando alguém está prestes para receber algo da parte de Deus, seja no sentido físico ou espiritual, algo de bom, primeiro vem a tempestade. Em tudo, primeiro vem a tempestade. Se Deus for levantar alguém, se vier uma porta, algo que vier acontecer, algo de bom, primeiro vem a tempestade. A maior experiência que eu duvido que possa ter alguém que possa dizer, eu tive uma experiência com Deus, eu desconheço que não seja na tempestade. Por isso eu vi alguém, eu contava uma grande experiência que eu tinha passado, uma experiência com Deus, assim, uma grande experiência com o Senhor, e a pessoa ficou assim, mas eu queria passar uma experiência com ela, eu ri na hora. Eu digo, tu tá preparado, tu tem certeza do que tu tá pedindo, tu sabe o que é que tu tá pedindo, porque as experiências com Deus, ela vem na tempestade. Né? Ela vem para nos ensinar, ela vem para nos preparar. Porém, quando passamos por quando passamos por essas tempestades, a gente fica mais firme, sabe, mais maduro. A gente cria mais raiz. Eu não sei quanto tempo eu passei, eu não marquei, mas eu já estou feliz já. Eu sei que eu poderia contar mais algumas experiências. Eu tive muitas experiências relacionadas a questões de tempestades, muitas experiências. Mas eu já estou bem, acredito que
já deva ter também cedido o tempo. Né, irmã Eline?